Graças a Deus. Quero compartilhar um texto com vocês. Está no Evangelho de Marcos, primeiro capítulo, a partir do versículo 40. Evangelho de Marcos, primeiro capítulo, a partir do versículo 40. Graças a Deus. Podemos ler? Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Te damos graças, Senhor, porque mais uma vez nós estamos diante da sua santa e poderosa palavra. Fala conosco, Senhor, toca no íntimo do nosso coração. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite, Senhor. Aqueles que irão participar deste culto ainda sejam tocados com o seu poder, Senhor, com esta unção gloriosa e santa que envolve cada um de nós. Pai querido, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, manifesta o Espírito da profecia, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Deus eterno, Deus glorioso, usa-me nas tuas mãos como um vaso, como um instrumento, conforme a sua vontade, conforme o seu propósito. Mas convém que o Senhor cresça e que diminua eu. É o que eu te peço, crendo em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quem crê diz amém. Amém. Pode sentar, por favor. Eu não só espero, como eu quero crer, que independente das circunstâncias, nós vamos ter um ano abençoado. Amém. Independente das más notícias, né? Só tem mais notícias, né, gente? Mas independente disso, a nossa fé está no Senhor e na sua palavra, e a palavra dele é que nos dá vitória. Não é? O Senhor tem falado nesse altar: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriaremos no Deus da nossa salvação. Então esta é a grande verdade. E Jesus Cristo está para abençoar as nossas vidas esse ano. Fazer algo glorioso nas nossas vidas, como fez na vida deste homem. Olha que coisa gloriosa. Início do ministério de Jesus. Jesus está na sua primeira viagem missionária para a Galileia, pregando o reino de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo, fazendo a sua obra gloriosa, conforme diz a palavra. E a sua fama era crescente. A fama de Jesus estava crescendo muito. E diz o texto que este leproso, ele se aproximou de Jesus. Que este ano muitas pessoas venham se aproximar de Jesus, porque eu creio e prego que Jesus ainda é a resposta para o anseio do homem, não é? Jesus é a resposta para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. E tem muitos cristãos esquecendo disso. Tem muitos cristãos apelando para as pessoas, para a política, para isso, para aquilo, mas Jesus ainda, ele é a resposta para os nossos problemas, para os nossos dilemas. Não é? Ele é a resposta e continuará sendo resposta para seu povo. Jesus Cristo, Filho de Deus, vivo e poderoso. Então este homem se aproximou de Jesus. Parece uma coisa tão simples, um homem se aproximar de Jesus para receber dele uma bênção, mas nesse caso não era, porque este homem era um leproso. E Lucas, ele acrescenta que este homem estava coberto de lepra. Não era uma coisa que dava para esconder de alguém, era uma coisa notória diante de todos. Os três evangelistas narram este fato: Mateus, Marcos e Lucas. Era uma coisa notória, não tinha como esconder de ninguém.
E de acordo com a lei cerimonial, um leproso não poderia se aproximar de uma pessoa. Ele tinha que guardar pelo menos 80 metros. E quando estava chegando, ele tinha que gritar: impuro, impuro, com o risco de ser apedrejado até a morte. Mas este homem sabia que Jesus era a resposta, que isso venha queimar no meu coração nesta noite, na sua vida, nos irmãos que vão participar deste culto, que isso venha arder no nosso coração. Jesus é a resposta, e aquele que se aproxima de Jesus é abençoado, é tocado. Não há ninguém que se aproxima de Jesus que não é abençoado. Ninguém. Assim como um dia eu me aproximei e fui abençoado, e você também, e as bênçãos continuam sobre a nossa vida. E este homem, coberto de lepra, ele sabia que ele precisava se aproximar de Jesus. Mesmo com o risco de morrer, ele se aproximou de Jesus, diz a palavra. Olha que coisa gloriosa, irmão. Isso é exemplo de fé. A fé é perseverante. A fé verdadeira aproxima a pessoa de Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu com esse leproso. E diz a palavra que ele se prostrou diante de Jesus. Quando ele chama Jesus de Senhor aqui, ele usa a palavra Curios no original. Curios significa filho de Deus ungido. Este homem sabia que Jesus Cristo tinha poder de fazer obra na sua vida. Este homem sabia que Jesus Cristo era divino, que Jesus Cristo era santo, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Por isso que no original ele chama Curios, Senhor. Então ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A lepra era uma doença não só do corpo, mas era uma doença da alma. Quem era leproso era considerado um maldito. Por isso, ele vivia segregado, ele ficava segregado da sociedade, porque era considerado um maldito. Ele não está pedindo a cura, ele está pedindo a purificação. É isso que ele quer. Ou seja, ele quer a cura do corpo e ele quer a cura da alma. Ele não quer mais ser considerado maldito. Ele precisa ser purificado. Por isso ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Eu preciso ser purificado. E o Senhor, parafraseando: e eu sei que o Senhor tem poder para fazer isso. Se o Senhor quiser, então faça isso na minha vida. Olha a postura de humildade, a postura de quem conhece, quem tem autoridade. E eu quero dizer a você que ninguém tem maior autoridade do que Jesus Cristo, o Senhor que nós servimos. Não tem e nunca vai ter ninguém. Ninguém nunca vai ter. Ninguém. Se quiseres, podes purificar-me. Diz o texto que Jesus, profundamente tocado, comovido pela fé daquele homem, estendeu a mão, tocou. Não é simples também. Um judeu jamais poderia tocar no leproso, mas o amor de Jesus, ele fala mais alto. O amor de Jesus quebra os preconceitos. E Jesus tem tocado nas pessoas. Assim como um dia tocou na minha vida, assim como um dia ele tocou na sua vida. Profundamente tocado, Jesus estende a mão. Jesus toca no leproso. E ele diz: eu quero que você fique purificado. E diz o texto sagrado que imediatamente, instantaneamente, a lepra. Quando eu falo isso, eu quero que você entenda que Lucas diz que ele está coberto de lepra, tá certo? Mas o texto diz que imediatamente a lepra, aleluia, desapareceu do corpo daquele homem que já estava em estado terminal. Ela desapareceu. Olha que coisa gloriosa a obra de Jesus. E Jesus hoje não está diminuído, não, irmãos. Jesus tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. Ele continua fazendo sinais e maravilhas no meio do seu povo. Eu tive o privilégio de ver muitos milagres, muitos, e no meu ministério também.
comprovando assim que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Que coisa gloriosa, irmão. Mas aí Jesus disse para ele: você não pode contar para ninguém. Por quê? Porque Jesus tinha uma obra ainda. Jesus não queria que as pessoas viessem atrás dele só por conta da cura. Mas Jesus queria que as pessoas viessem buscá-lo por conta do reino de Deus. Por conta do reino de Deus. Só que a palavra de Deus diz que quando ele saiu, ele não obedeceu Jesus. Quando ele saiu, ele divulgou para todas as pessoas, todas as cidades, falando o que Jesus havia feito na sua vida, e as pessoas foram tocadas pelo poder de Deus. Mas a consequência disso é que Jesus não pôde entrar em mais nenhuma cidade, por causa da multidão que vinha ter com ele. Por isso ele começou a se reunir no deserto, para abençoar o povo. E esse Jesus, irmão, é um Jesus que entra conosco este ano de 2025. Ele vai abençoar nossos projetos, ele vai abençoar nossa vida, ele vai abençoar nosso corpo, ele vai abençoar nossa alma, ele vai abençoar nossa mente, ele vai abençoar onde nós colocamos as mãos, ele vai fazer milagres, maravilhas, ele vai fazer curas no meio de nós. É esta a nossa fé, é esta a nossa convicção. Assim como Jesus ouviu aquele homem, ele ouve o nosso clamor, ele também ouve a nossa oração e ele faz a obra. Fique em pé. Glória a Deus.